Olá, eu sou a professora Silvia, conteudista responsável dessa disciplina, e hoje estou aqui para a gente tratar do tema Gêneros da Esfera Profissional, Estratégias para a Escrita no Mundo do Trabalho. Na nossa disciplina, nós sempre tentamos abordar conteúdos que sejam significativos e funcionais para a sua vida profissional e sua vida acadêmica. Os gêneros textuais que circulam na esfera profissional, eles demandam sempre atualizações frequentes e também algumas estratégias. Hoje, nós vamos trabalhar a questão dos gêneros textuais da esfera profissional, mas no âmbito da correspondência. Então, a gente vai falar um pouquinho da carta comercial e do e-mail profissional ou corporativo. A gente tem sempre muita insegurança, natural a insegurança que a gente tem na escrita. Se a gente tem na faculdade, no âmbito acadêmico, imagine no âmbito profissional, que dali depende nosso emprego, que a gente sabe que a gente está sempre sendo visto e avaliado. Então, vamos falar um pouquinho desse âmbito da correspondência. A gente tem aí alguns tipos, a gente tem a correspondência particular, familiar ou social. Quer dizer, atualmente a gente já não escreve tantas cartas, mas a gente escreve e-mails pessoais, familiares, a gente escreve no WhatsApp, Então, essa correspondência, que é essa coisa de mandar mensagens, Que é algo tão antigo, que se a gente pensar lá desde o tempo da carruagem, que os correios vinham pela carruagem, enfim, tudo mudou muito, mas a gente sempre tem alguma experiência em relação a isso, até como uma forma saudosista, às vezes, de escrever uma carta, mas estamos mais nos comunicando nessa correspondência mais tecnológica atual. Mas a gente tem também a bancária, que é essa correspondência que trata das questões dos bancos, os créditos, a carta de informação, ou então o seu extrato que vem impresso, que hoje em dia já nem vem tanto. A questão comercial, que são as cartas e as correspondências que dizem respeito a essa troca, entre as empresas, entre negócios, entre informações de negócios, E aí a gente inclui também os e-mails, que hoje são bem mais usados do que as cartas, mas há algumas situações mais formais que eu ainda vejo o uso de cartas, até em relação, às vezes, para você mandar para uma instituição que você está pleiteando um emprego, ou uma instituição que você está pleiteando uma bolsa. Em geral, vem uma necessidade da carta mesmo, escritinha, à mão, muitas vezes. E tem a correspondência oficial, que é aquela que se originou no serviço da polícia, no serviço público, civil ou militar. São exemplos assim da correspondência oficial, os abaixo-assinados, os acórdãos, a procuração, a notificação, os decretos, as declarações e as atas. A gente vai tratar aqui na unidade do tipo comercial, Como eu falei, a gente vai falar da carta e do e-mail corporativo. É interessante, como a gente vai ver nas cartas e nos e-mails essas modificações que eu falei que os gêneros profissionais vão sofrendo. A gente viu lá, se você vir lá no material teórico, a gente começa com aquela música do Tom Zé, que ele faz uma brincadeira com uma declaração, que aí seria uma correspondência oficial, mas ele vai usar palavras ali muito respeitosamente, venho por meio desta, que antigamente as cartas comerciais tinham esse estilo também, que vinham da correspondência oficial, mas hoje em dia não mais, Elas se simplificaram muito. E a gente precisa pensar no objetivo, dessa correspondência, documentar algumas situações das empresas. Então, muitas vezes precisa documentar, precisa registrar algo que acontece dentro da empresa, alguma mudança na empresa. Construir as relações públicas, pessoais e empresariais. Então, é preciso o tempo todo que essas empresas estejam em contato com seus clientes, com seus fornecedores, e aí é o que a gente está chamando de relações pessoais e empresariais. E promover a imagem das empresas. Então, muitas vezes, essa correspondência é feita para promover um novo produto, é feita para lembrar um cliente daquele seu serviço, enfim. Então, são esses os objetivos básicos dessa correspondência comercial.
E é muito importante, como a gente sempre tem falado, né? A gente tem o objetivo para a escrita, né? Para a leitura também, e a gente tem algumas estratégias, né? E é importante que a gente esteja bem ligado no âmbito profissional nessas estratégias. Então, analise a carta a quem se dirige e qual o tratamento pronominal adequado. A gente vai falar um pouquinho desse tratamento pronominal aí, né, adequado, para a gente não errar tanto no pronome de tratamento e não usar coisas que já em desuso, né, que antigamente tinha o ilustríssimo senhor, que vem lá da correspondência oficial. E eu saber a quem a carta se dirige, eu já vou adequar o meu uso de linguagem, né? Tenha clareza da sua finalidade, o contexto de produção e do desenvolvimento do tema, né? Aquilo que a gente já falou para a escrita em geral, mas é muito importante. Qual é a sua finalidade? É convencer? A sua finalidade é cativar? É persuadir? Então, você vai usar o seu texto de acordo com o seu objetivo. O contexto de produção, né? Em que situação comunicativa você está? Você está numa situação comunicativa de reclamação do cliente? É uma situação delicada? É uma situação entre parceiros? É importante. E o desenvolvimento do tema que você quer fazer. Exponha o assunto sempre com cortesia, clareza, objetividade e utilize bons argumentos, né? Então, no âmbito profissional, não posso escrever à toa, né? Não posso ficar divagando muito sobre o tema. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro, né? E eu tenho que ter bons argumentos. Então, planeje esses argumentos antes de você partir para a escrita. E mantenha a uniformidade do tratamento. É assim, se você começar a falar com a pessoa em segunda pessoa, né, ou em terceira pessoa, você vai usar os pronomes corretamente. Se você vai se colocar como eu, ou se você vai se colocar como aquele nós majestático, que é a empresa inteira, né? Nós concluímos que, quando a gente usa esse nós estamos falando de toda a corporação. Então, você precisa definir, você vai começar com nós, vai começar com eu, você vai usar o sua, você vai usar você, o que você vai fazer em relação à uniformidade pronominal, é muito importante. E a gente tem uma estrutura nova na carta comercial, no material teórico vocês têm lá até o modelo antigo e o modelo novo, né, que precisa ter o timbre e o endereço. Então, muitas vezes o papel já é timbrado nas empresas, né, mesmo no caso de ser e-mail. A data, o destinatário, né, então você tem que ter lá o nome direitinho do destinatário, a forma de tratamento, prezado, caro, senhor, doutor. No corpo da carta, apresentar o assunto, a apresentação do tema, o desenvolvimento, se você vai falar de problemas ou soluções, e uma conclusão. Então, o texto tem que estar fechadinho, né? Tem que ter todas essas etapas. Tem uma despedida, que você vai sempre usar atenciosamente, cordialmente, certo de sua compreensão, enfim, dependendo do caso. E a assinatura e o seu cargo ou função. Isso é muito importante que esteja expresso na carta comercial. Então, em relação ao uso da linguagem, é preciso fazer algumas atualizações, né? Então, veja, não se utiliza mais aquele acraseado fulano de tal que a gente usava antigamente, ilustríssimo senhor, né? Vá sempre para uma informação direta, evite rodeios, vá direto ao assunto. Que antes as pessoas ficavam elogiando, né? Tinha toda uma longa introdução. Hoje em dia não se espera mais isso. Fórmulas de despedida também se atualizaram. Não usar sinceramente seu, sinceramente vosso. Preferir o cordialmente, tranquilo. E uma simplificação na linguagem, né? Então, cuidado com o uso do em anexo. Em geral, use o anexo direto. Conforme documentos anexos, conforme planilha anexa, não precisa usar em anexo. Acusamos recebimento, recebemos. Conforme acordado, de acordo com. Levamos a seu conhecimento, comunicamos. Pedimos, rogamos, solicitamos. Então, assim, são essas palavras mais diretas, mais objetivas, né, que é a atualização que a gente tem na carta comercial. E a gente vê que ainda, muitas vezes, a gente ainda encontra o estilo antigo, né? Então, é muito importante que você se atualize e já se prepare para a sua vida profissional. Bom, vamos falar um pouquinho do e-mail, profissional ou corporativo, né? Que é muito semelhante à carta,
né? O e-mail muda um pouco, é o seu meio mesmo, o seu suporte, a sua forma de ir, mas o e-mail também, ele tem algumas diferenças que são muito importantes, né? Então, o e-mail é uma ferramenta simples, eficaz e rápida de comunicação que facilita esse fluxo de informações dentro e fora das empresas. Então, com certeza, a tecnologia trouxe uma agilidade e uma rapidez, uma velocidade, né, que deixou a carta comercial longe. Então, muitas vezes, o que a gente usa mesmo não é a carta comercial, embora o e-mail muitas vezes tenha os mesmos objetivos da carta comercial, né? Mas ele tem algumas peculiaridades até pelo fato dessa rapidez, até pelo fato desse alcance que ele tem, a gente vai falar um pouquinho. E ele substituiu também circulares e memorandos, que é alguma coisa que existia nas empresas, né? Que era preciso fazer para todos os funcionários, imprimir, colocar nas salas, passar de mão em mão, e que hoje em dia isso tudo vai num simples clicar, enviar, né? Bom, então essas são as vantagens, né, do e-mail corporativo, o alcance no tempo e no espaço, o número de pessoas. Então você, num enviar, você tem um alcance imenso do número de pessoas e manda isso para qualquer lugar do mundo e muito rapidamente. Então a gente tem aí uma economia de tempo e financeira, que imagina pagar, selo, alguém para ir até o correio, bananã, bananã. E uma possibilidade que eu acho importante que o e-mail traz, o e-mail corporativo, que é o envio de anexos, né? Que antes, assim, era um sofrimento para você mandar um documento para fora do Brasil, né? Ou depois veio o fax, que você tinha que passar folha por folha no fax. Acho que muitos de vocês nem viveram isso. E agora você anexa e você manda possibilidade de mandar informações importantes, né, para um número maior de pessoas e para qualquer lugar do mundo. As desvantagens, né, porque nem tudo na vida são vantagens, é essa má utilização que se faz do e-mail, né? Por ele estar sempre à mão, por as pessoas acharem que há uma certa... por essa rapidez, essa facilidade, né, muitas vezes o e-mail corporativo ele cai numa informalidade, né? E ele cai, às vezes, até, eu vou dizer, numa coisa assim, as pessoas nem explicam muito bem, nem escrevem muito bem o que querem dizer, e o outro já tem que entender, né? Então, assim, é importante a gente lembrar da carta comercial, né, daquela estrutura, lembrar dessa sincronicidade, né? Então, a escrita, ela tem essa coisa, o outro não recebe no mesmo momento que eu escrevo, né? Enfim, é importante a gente estar atento a isso. Muitas vezes a gente também é pego por um e-mail profissional e responde emocionalmente. Então, isso é um cuidado que você tem que ter, né? Nunca responda um e-mail profissional emocionalmente. Se aquilo te pegou, desliga, dá uma volta, toma uma água, vai tomar um café, deixa para outro dia. É muito importante porque você expõe, se expõe, o e-mail ele é isso, né? E vai para todo mundo ao mesmo tempo agora. Outra coisa de má utilização é que as pessoas acabam usando o e-mail profissional, não só para situações profissionais. Então, é mensagem para familiar, é mensagem fora do contexto, vem corrente, propaganda, golpes, boatos. Então, é importante ficar atento a isso, né? Bom, de novo, né, a gente tem que ter algumas estratégias e elas se retomam muito das cartas comerciais. A atenção ao interlocutor é muito importante, porque no e-mail a gente perde isso, o grau de hierarquia, né? Para quem está mandando aquela mensagem? É para um colega seu ali que trabalha no mesmo nível que você, ou você está mandando aquilo para um diretor, ou você está mandando para o dono da empresa, ou você está mandando para um cliente muito importante. Então você tem que saber dosar esse grau de hierarquia, adequar no uso da linguagem. Muitas vezes no e-mail a gente pode ser mais informal, né? Se você manda para um colega de trabalho, às vezes você pode ser mais informal, mas não é assim, não é a norma, não é o normal, né? Você está numa situação de trabalho, procure sempre a formalidade, né? Procure sempre o nível culto, a norma urbana de prestígio. A norma urbana de prestígio, que está logo aí, né? Atenção às regras gramaticais, porque usar uma norma urbana de prestígio também, toda estranha, também depõe contra, né? Tenha atenção à revisão, como toda escrita, antes de enviar, muitas vezes na pressa, porque o e-mail tem isso, o e-mail é muito
ali na hora. Então, eu esqueço de revisar o texto, vai aquilo tudo com erro de ortografia, com erro de digitação, o que é uma péssima apresentação, principalmente dependendo do seu interlocutor. E atenção à cultura da empresa e da instituição. Há empresas que têm uma proposta, uma cultura mais informal, da informalidade, e outras não. Então, sempre a escrita está ligada a esse contexto. Lembra que a gente fala do contexto sociocultural, histórico? Então, fique atento também à cultura da empresa. A gente traz aí algumas adequações, né, no uso da linguagem, no sentido sempre de adequar, no sentido sempre de atualizar, né? Então, de novo, aquela questão do venho por meio desta, solicitar, é uma expressão em desuso, né? A gente coloca solicito, encaminho, anexo diretamente, né? Não faz rodeios. O uso de smiles ou emoticons, né? Então, assim, praticamente proibido, a não ser que seja uma cultura da empresa, a não ser que seja um colega muito próximo, né? Use sempre a linguagem formal, no nível formal, da norma urbana. O uso de abreviações, e quando eu falo uso de abreviações, não são abreviações só de códigos, né? De coisas, não. Aquelas abreviações VC, né? BLZ, sabe aquelas abreviações que a gente usa, eu estou até assim, né? Que a gente usa no WhatsApp. Então, esqueça isso no âmbito profissional e nos e-mails profissionais, escreva todas as palavras, o para você, não existe para você, né, no âmbito profissional. E o ATT, que é o ATT virou um vício, né? O ATT, as pessoas acham que o ATT é lindo, mas ATT é atenciosamente em inglês, né? Então, assim, não existe nem em português, você não está escrevendo em inglês, é uma cultura da língua inglesa. No nosso caso, prefira sempre escrever o atenciosamente, né? Completa a palavra. Enquanto estrutura, o e-mail traz uma coisa interessante, que você pode colocar o assunto logo de cara, né? Coloque sempre o nome do destinatário, um tratamento gentil, uma saudação, e então, prezado, caro, espero que você esteja bem, enfim, que você faça essa introdução. Tem que ter começo, meio e fim, que muitas vezes o e-mail só tem um meio, né? As pessoas começam pelo meio. Então, tem que contextualizar aquele tema, aquele assunto. Aí você entra no problema, na solução, lembra da carta comercial? Siga a estrutura da carta comercial, né? Embora não seja mais a carta comercial, mas é importante a gente retomar um pouquinho aquela questão. Um fechamento, tem que ter uma conclusão daquilo que você está falando, né? Não faça só o meio do e-mail, né? Que é o que mais comum que a gente vê. Estabeleça o objetivo do e-mail logo no início. Então, você veio para dizer o quê? Para fazer uma reclamação, para fazer uma informação, para passar um conhecimento, né? Qual é a questão ali? Né? Você está fazendo uma relações públicas, estabeleça qual é o seu objetivo com aquele e-mail. Quando for uma resposta, né? Procure sempre agradecer, né? Agradeço pela sua informação, agradeço pelo retorno. Então, são expressões mágicas, né, na vida profissional, institucional e corporativa. Você agradecer pela informação, agradecer pela resposta, né? E, ao final, incluir um fechamento apropriado, né? Então, sempre cordialmente, atenciosamente, aguardo o seu retorno, certo de sua compreensão e o seu nome seguido da função. Como a gente está falando sempre no âmbito profissional, no uso da norma urbana de prestígio, essa unidade, ela traz o uso e a colocação dos pronomes pessoais e de tratamento. A gente se enrola muito para fazer esse uso, tanto dos pronomes de tratamento como a colocação pronominal, né? A gente tem dúvidas como para mim entrar ou para eu entrar, contar com mim mesmo ou comigo mesmo. Não, ou encontrei ou não encontrei o, né? Nós estamos usando fórmulas mais das regras, né? Então, é importante saber. A gente vai se dirigir a alguém que está numa hierarquia alta. É Vossa Excelência ou Vossa Magnificência? Então, são conhecimentos da gramática importantíssimos para o meio profissional. Então, observe isso na esfera de atividade profissional e o nosso material teórico traz boas dicas para isso. Não deixe de ver, tá? Deixo como dica, então, do conteúdo teórico,
para você poder ampliar esse livro que está na biblioteca virtual, que é a Arte da Palavra, como criar um estilo pessoal da comunicação escrita, que ele vai abordar, inclusive, a escrita no âmbito profissional. Então, acho que vale a pena, tá bom? Bem, pessoal, espero que esse nosso breve encontro tenha sido muito proveitoso para vocês, que vocês possam ter ampliado aí os conhecimentos, e é sempre muito bom estar aqui. Até a próxima!